Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora 9h41. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Além disso, ele é vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal e conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov Mineiro. Dr. Quênio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Dr. Quênio trazendo um assunto muito importante, um mero detalhe que muitas vezes as pessoas acabam classificando assim, a ata condominial, né, Dr. Quênio? Realmente é preocupante, né? Porque o brasileiro está acostumado com uma certa informalidade e esquece que a ata de uma assembleia é um documento oficial, formal, que exige um cuidado muito grande em relação aos interesses que são coletivos. Obviamente que no dia a dia as relações entre os condôminos são tranquilas, sem nenhum problema. Só que há situações em que a divergência entre o condomínio ou algum condômino ou polêmica jurídica em função de uma convenção mal elaborada e que, em função desse conflito de interesses, vemos o crescimento, né, das fraudes, das redações maliciosas em relação a algum debate entre os condôminos, em especial agora, Sérgio e ouvintes, em relação às assembleias virtuais. Então, temos realmente verificado um crescimento de uma conduta irregular ou até criminosa em relação à redação das atas da Assembleia que são feitas posteriormente. É aí que está o grande problema. Eu lembro até de reunião de condomínio que para encontrar alguém que seja o secretário da Assembleia, da reunião ou da convenção, é muito difícil. Ninguém quer assumir isso e normalmente isso acaba indo parar no colo do síndico, né, doutor Quênio? Realmente as pessoas reclamam, o brasileiro assim, reclama muito, mas quem que quer assumir, quem que quer mudar, né? Essa mudança exige um empenho, às vezes até a contratação de uma pessoa com um certo domínio para fazer a redação da ata na hora, de maneira a evitar esse vício, essa irregularidade, fazer um rascunho da ata para depois a pessoa vir redigir a ata. A redação posterior não é ata, isso é relatório. Relatório que a pessoa conta fatos passados. Ela relata o que aconteceu anteontem, semana passada, o que for. Agora, a ata é o registro fiel do que acabou de ocorrer no decorrer da Assembleia, de maneira que todos possam se manifestar, inserir a sua fala, o seu ponto de vista na ata de imediato, de maneira a evitar realmente as constantes fraudes que acontecem no dia a dia em milhares de condomínios. É importante que os condomínios entendam, o síndico, as empresas que administram o condomínio, elas venham a perceber que a alteração da ata, a forma que ela é redigida, subtraindo o que um condomínio disse ao seu procurador, ao seu advogado, isso pode acarretar um ilícito penal que é previsto no artigo 299 do Código Penal. Consiste em falsidade ideológica, subtrair ou alterar o que foi dito por algum condômino. E, logicamente, que as pessoas elas não percebem que elas podem vir a sofrer um processo penal em função da redação irregular. Então, quem assume secretariar a ata, ou secretariar, no caso, a Assembleia, redigir a ata, ou quem assume o papel de ser presidente e orientar a Assembleia, os condôminos, essa pessoa ela tem o dever de respeitar a lei e de não praticar atos abusivos ou maliciosos que venham a realmente induzir a erro os demais condôminos que não participaram da Assembleia. O que vemos de forma constante é aquela má-fé, aquela situação de tentar omitir na ata o que foi discutido para que os demais condôminos que não participaram da Assembleia venham a ter dificuldade do que aconteceu. Então, isso acontece de maneira assim, rotineira, quando há uma divergência entre os condôminos. E essa postura fere, no caso, o Código Penal e a Lei Civil. Doutor Quênio, existem meios de assegurar que esse conteúdo da Assembleia, entre falas, fatos ocorridos,
eles sejam devidamente reproduzidos na ata, ainda que redigida após a Assembleia? O Código de Processo Civil, por exemplo, é claro, ao permitir o direito de qualquer pessoa a gravar uma audiência, o que se aplica a uma Assembleia de condomínio. Seria então importante a gravação dessa Assembleia para garantir mais seriedade nessa elaboração da ata? A Assembleia pode impedir alguém de gravar? Como fica isso? Essa é uma questão muito interessante, porque o Código de Processo Civil, desde 73, no Código Anterior, e agora no Código de 2015, com a Lei 13.105, né, ele ficou muito mais claro. O Código Civil, o Processo Civil novo, em função até dos processos eletrônicos, né, colocou de forma clara no artigo 367, parágrafos 5º e 6º, que a audiência pode ser integralmente gravada em áudio ou imagem. E um fator interessante, quando se fala em audiência, até o juiz, né, não pode impedir a gravação, muito menos uma Assembleia, os condôminos. Então, na prática, a lei brasileira, ela consagra o direito de qualquer pessoa gravar uma Assembleia em áudio e vídeo, independente de pedir qualquer autorização. Isso está no artigo 367 do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, está ratificado. Outro fator interessante é que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso especial 402.035, o Supremo definiu o seguinte: a gravação feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, nada tem de ilicitude, principalmente quando destinada a documentá-la em caso negativa. Então o Supremo, de forma unânime, né, nesse recurso especial, reproduzindo outros julgamentos até do Carlos Veloso, do ministro Carlos Veloso, que era o presidente do Supremo, colocou que qualquer pessoa pode gravar. E essa gravação, ela é lícita, a lei permite, independente do outro interlocutor, ou no caso dos demais condôminos, saberem da gravação, porque essa gravação, ela visa o quê? Evitar a fraude. Ela visa evitar que a pessoa venha a colocar na ata falas ou manifestações não ocorridas, ou que o secretário, ou síndico, ou no caso até o presidente, venha manipular a ata subtraindo o que aconteceu. Então o Supremo Tribunal Federal já pacificou essa situação de que a pessoa pode gravar, não tem que pedir autorização para ninguém, né? Ela pode gravar de forma a evitar uma ilicitude. Então essa gravação ela é lícita e está consagrada, inclusive, nas manifestações ou nos julgamentos do STJ e do Supremo Tribunal Federal, que são divulgados pela TV, né? As imagens são gravadas. Então, até os julgamentos são divulgados pela mídia. Logicamente que, se o juiz, o magistrado, ele não pode impedir a gravação por parte, né, dos advogados ou por parte do réu ou do autor, muito menos o síndico, a Assembleia pode vir a criar qualquer obstáculo para gravar. Então a gravação ela é lícita, é um direito e não tem que requerer autorização prévia de ninguém. Não se aplica direito de imagem, porque a reunião é feita no condomínio e essa gravação avisa o interesse dos condôminos. A gravação da Assembleia não é para ser colocada na internet, no Facebook, né? A gravação da Assembleia ela avisa o quê? Estimular o respeito, né, ao que é dito e ao que é registrado, de maneira a ter uma segurança jurídica essa ata essa que serve basicamente para julgamentos judiciais que envolvem aquela polêmica do condomínio. Então não há razão ou fundamentação para nenhum condômino vinha questionar o direito de gravar a Assembleia. E a gravação, sim, repito, ela é a base para que a ata venha a ser elaborada com seriedade. Mas é importante deixar bem claro, a pessoa pode gravar a reunião em áudio ou em áudio e vídeo, mas este conteúdo não pode ser divulgado. Correto. O conteúdo visa, né, a segurança jurídica daqueles condôminos e poderá ser divulgada dentro do processo judicial, né, dentro do questionamento, num processo criminal em que a pessoa prejudicada, ela vai denunciar, ela vai levar para a delegacia, né, aquela denúncia de que houve um crime, houve uma manipulação da ata e, logicamente, o delegado, o juiz criminal, vai verificar essa gravação para comprovar que a ata não corresponde ao que foi gravado. Então, a gravação é um fator de segurança
é um fator que estimula as pessoas a elaborar a ata com maior critério ou maior seriedade. Então, a gravação, sim, ela pode ser feita em áudio e vídeo e vai ser de prova de maneira robusta para vir a coibir ou vir a punir quem praticou o ato de alterar essa ata, que pode ser o secretário, pode ser o síndico, o presidente, em função de um conluio que pode acontecer no condomínio. E o que pode acontecer caso esse relator da ata, até como o senhor já mesmo citou, por algum interesse próprio, até por determinação, esse conluio com um síndico, por exemplo, ou outras pessoas, modifica o registro de um acontecimento ou omite esse registro a fim de tentar manipular a realidade? O que pode acontecer, no caso, eles virem a ser enquadrados nesse crime. Então, poderá qualquer condômino, ou até o procurador do condômino que foi desrespeitado, vir a fazer, no caso, uma petição de maneira a instruir um processo que inicia-se na delegacia para que o delegado venha instaurar o inquérito de maneira a apurar o crime previsto no artigo 299 do Código Penal, que prevê o seguinte, entre aspas, o crime, que seria? Omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, a ata ela tem que ser a expressão da verdade, do que aconteceu. Não cabe ninguém no condomínio, numa reunião que for, cercear ou censurar a fala de alguém. A pessoa fala o que ela achar viável, ela solicita o registro daquilo que ela entende ser o correto, o argumento dela, e poderá, de imediato, qualquer outro condômino fazer a sua manifestação e exigir que ela seja inserida na ata. Então, na prática, a ata ela visa o quê? Registrar fatos, seja o que for. Não cabe ao secretário, ao síndico, ao presidente, vir filtrar, colocar o que ele quer, de maneira a gerar dúvida posteriormente ou de maneira a proteger uma parte que ele tem interesse. Então, é direito de todos terem a segurança de que a ata irá registrar realmente o que ocorreu na reunião. Nessas reuniões de condomínio, há casos em que o condômino pede que registre em ata tal informação. Quem é que tem o poder de decidir se cabe isto na ata, se vai ser incluído ou não? No dia a dia, o que vemos nos condomínios, a instauração da Assembleia, né, início da Assembleia, em que as pessoas escolhem um presidente. O presidente, ele indica um secretário. Então, nada melhor do que a boa-fé, né, do que a boa vontade em fazer uma reunião saudável. Agora, se o presidente, na hora que uma pessoa manifesta, ele impede, fala que não vai registrar e o secretário acata, ou o síndico venha também a dar guarida a essa conduta ilegal, os três respondem pelo crime, né? Porque na prática, cabe ao secretário exigir, né, o direito dele, já que ele é secretário, de registrar o que aconteceu. Então, se a pessoa assume o papel de secretário, é para registrar os fatos. Se esse secretário ele é conivente com a manipulação da ata e vem a alterar ou subtrair o que foi dito, ele vai responder pessoalmente. Se por acaso o presidente que estimulou tal conduta, responde também. Da mesma forma o síndico. Então são condutas ilegais e que cabe a cada agente, no caso a cada pessoa que determinou tal conduta irregular, assumir pessoalmente os ônus e a responsabilidade por esse ato ou por essa omissão. E nesse caso, quem é que paga o advogado para defender essas pessoas? O síndico, o secretário e quem está envolvido neste caso da ata? É interessante que tem pessoas que pensam que o condomínio, né, uma coletividade, vai assumir o ônus de contratação do advogado na área penal. Contratação essa que é cara, né? A advocacia criminal, ela realmente tem um alto custo e cabe a quem praticou o crime pagar pessoalmente com seus recursos. Né? É completamente irregular o condomínio assumir a defesa por um ato criminal, por um ato ilegal, do síndico, do secretário ou de quem quer que seja. O condomínio, né, como a pessoa jurídica,
formal, colocar dessa maneira, o condomínio pratica crime. Quem pratica são as pessoas. Então, a pessoa física do secretário ou do síndico ou de quem quer que seja, que deu motivação a essa prática ilegal, que irá assumir. E, em hipótese alguma, o condomínio pagará o advogado para defender tal ato irregular do síndico, porque esse ato consiste em excesso de mandato. Então, o síndico é eleito, né, ou o secretário, ou o presidente, são escolhidos para praticar atos com boa-fé, para praticar com a conduta de maneira a respeitar a lei. Agora, se a pessoa opta, né, por cercear o direito de manifestação de forma a alterar a ata, essa pessoa que optou por isso, que vai arcar com o pagamento do advogado e das custas judiciais, e não o condomínio em hipótese alguma. Doutor Kênio, para finalizarmos, em termos de responsabilidade civil, qual é a importância, então, do registro fidedigno dos acontecimentos de uma assembleia condominial? É importantíssimo o registro fidedigno, né, dos atos e dos argumentos na ata para a segurança de todos, para até estimular o comparecimento das pessoas. Constata-se no dia a dia que muitos condomínios deixam de ter um comparecimento expressivo em função da postura do síndico ou do secretário ou do presidente agirem de forma arbitrária, como ditadores, né, inibindo a manifestação ou simplesmente se recusando a colocar na ata aquilo que é dito. E aquela pessoa que às vezes quer fazer a ata posteriormente, ela opta por isso, então cabe a qualquer condômino entregar um papel ou o e-mail ou levar o pendrive e fazer inserir de imediato no computador. E se o síndico, o secretário não faz dessa forma, se eles quiserem redigir posteriormente, não cabe, após essa redação, vir a questionar que a pessoa que exigiu a manifestação, ela tenha que provar o que ela falou. A ata não é processo judicial, a ata é registro do que foi dito. Se vai provar ou não, é questão de um processo judicial que será proposto dependendo da circunstância. Então, o que eu quero frisar é que, caso o síndico, ou a assembleia, ou o presidente e o redator da ata venha a optar por fazê-la depois, que eles cumpram o dever legal de reproduzir exatamente o que a pessoa disse e não selecionar o que vai colocar ou começar a questionar o que foi dito, né? Então tem pessoas que deixam fazer a ata na hora para justamente manipular futuramente. Então o conselho que eu passo para os ouvintes, para os condôminos, é que procurem coibir isso e que movam sim o processo penal contra quem pratica o ato irregular para coibir tal conduta e para ter um caráter pedagógico. Constato como advogado o crescimento dessas ações e é um caráter bem benéfico, porque quem é processado para de fazer isso. Então, os condomínios em que sofreram situações de processo criminal, os condôminos passaram a ter maior tranquilidade em ter suas manifestações registradas de forma fidedigna. Isso é muito positivo. Muito bem, falamos no quadro Direito Imobiliário sobre os procedimentos corretos para a redação da ata de reunião de condomínio. Ela deve conter a realidade e não deve ser conforme à interpretação do síndico ou de outra pessoa. Conversamos com o Dr. Kênio de Souza Pereira. Dr. Kênio, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a próxima, um abraço. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Muito obrigado.